Se você quer saber o porquê o 2 para 1 é quase sempre melhor do que o 3 para 1 no trading, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar. A gente vai fazer dois tipos de abordagem, vai fazer a abordagem matemática e a abordagem então da mentalidade, perfeito? Então matematicamente, para o 3 vezes o risco, a gente vai ter a conta que o resultado vai ser igual, então o resultado do 3 vai ser igual a 3 vezes a quantidade de gain que você tem, menos a quantidade de loss que você tem. O resultado do 2 vezes o risco vai ser 2 vezes a quantidade de gain, mais a quantidade de zero que você teria no 3 vezes o risco, menos os loss. Perfeito? Então, para fazer aqui a igualdade, vamos só mudar a coloração aqui um pouco. A gente tira os loss aqui. O 2 vezes o risco vai cortar aqui, vai sobrar só uma vez o risco. Então, a gente vai ter que a quantidade de gain tem que ser igual a 2 vezes a quantidade de zeros. Perfeito? Se a gente tiver a quantidade de gain maior aqui do que os zeros, a gente vai ter então um resultado melhor do 3 vezes. Caso essa quantidade seja então menor do que os dois zeros aí, a gente vai ter então uma vantagem do 2 vezes o risco. E por que que isso acontece? Sendo bem simplista então, para explicar o porquê que isso vai acontecer, é porque quando a gente ganha no 2 vezes o risco, comparado com 3 vezes o risco, a gente ganha 1 a menos, certo? Em um a gente ganha 3, no outro a gente ganha 2. Então, a gente tem uma diferença de 1 vez o risco quando entrega 3 vezes. Perfeito? Só que quando não entrega 3 vezes, a gente vai ter mais 2 no 2 vezes o risco. Claro, isso daí levando em consideração que quando o mercado entrega 2 vezes o risco, quando você está pegando 3 vezes, e ele volta no seu break-even, você vai sair no zero. Perfeito? Então, contando com essa estratégia, aonde você protege no break-even quando anda 2 vezes o risco. Senão a conta fica melhor ainda para o 2x. Maravilha? Então, quando você ganha com o 2 vezes o risco, que seria um 0 a 0 no 3, você está conseguindo mais 2. E quando entrega o take cheio de 3 vezes, você está com 1 a menos. Por isso essa proporção aí, então, de 2 para 1. Passando agora para a tabela, para a gente conversar um pouquinho. Aqui na tabela, então, a gente tem uma projeção semanal, tá? Do que costuma acontecer. Eu tenho no máximo um gain por dia. Perfeito? Por quê? Porque eu pego o meu gain e eu já saio do mercado. Eu tenho no máximo 2 loss por dia. Mesmo na época que eu pegava o 3 vezes o risco, se desse 0 a 0, eu considerava como um trade, e eu tenho no máximo 2 trades por dia. Então se fosse um 0 a 0 e um loss, por exemplo, eu já sairia do mercado. Um loss e um 0 a 0, um loss e um gain, se for um gain direto, eu já saio do mercado também, eu pego o gain e saio, tá? Então, isso daí é fazendo esse tipo de gerenciamento. Então, eu tenho no máximo, na semana, o que é muito raro com 3 vezes o risco, eu nunca tive 5 gains na semana com 3 vezes o risco. Perfeito? Isso daqui eu nunca tive, mas é o máximo que eu poderia ter. Então, o que gira em torno aí? Numa semana muito boa e atípica, 4 gains, só que geralmente os gains ficam em torno de 2 a 3 gains por semana. Maravilha? Isso é uma média boa? É uma média interessante, porque na verdade eu tenho pouco loss, né? Então isso daqui é pegando 3 vezes. Isso dá na semana de 4 até 9 vezes o risco.
tá? Pegando 3 vezes. Então, dá para ficar consistente dessa forma sim. Inclusive, eu estava consistente dessa forma. Eu realmente percebi que o 2 vezes o risco estava sendo mais vantajoso consistentemente para mim e decidi fazer essa alteração. Inclusive, vim aqui explicar exatamente por conta disso, tá? Mas é uma média muito boa sim. Então, na semana, digamos que eu tenha 3 loss, por exemplo, eu ainda vou continuar aí de 1 vez o risco até 6 vezes o risco positivo. Então isso daí realmente é uma quantidade muito boa para uma semana, tá? Fazendo 2 operações por dia, você pode arriscar 2 vezes e meio a sua conta por operação, no máximo de 5%, então, no dia, tá? E isso daí então dá um resultado semanal muito interessante, né? Mas fazendo aqui o comparativo com 2 vezes o risco, então a gente vai ter essa tabela. Explicando um pouquinho melhor essa parte da tabela, então, aqui a gente tem a tabela de quantos gains com 3 vezes o risco cheio a gente teria, os break-even, que é quando andou 2 vezes o risco, mas devolveu no zero, que seria um gain em 2 vezes o risco, perfeito? E então o resultado total em 2 vezes o risco, tá? O gain em 2 vezes o risco vai ser 2, um gain em 2 vezes o risco vai ser 3, um 0 a 0 no 2 vezes o risco vai ser um gain normal e no 3 vezes o risco não vai ser, perfeito? E aqui, qual vai performar melhor nesse resultado semanal? É muito raro eu não ter nenhum 0 a 0 na semana, sendo normal ter 2, 3 0 a 0, não é algo atípico. Pegando 3 vezes o risco e colocando no break-even, ter essa quantidade de 0 a 0, então, de break-even. Maravilha? Então essa tabela é uma tabela bem possível, indo de 1 gain na semana, que é uma semana relativamente ruim, para 2, 3 e chegando até 4 gains na semana, que é algo raríssimo de acontecer, tá? De break-even a gente chegou de 0 também até 3, tá? Para ser bem realista e não ser tendencioso. E a gente tem aqui então que os únicos momentos onde o 3 vezes o risco performa melhor do que o 2 vezes o risco é quando não tem nenhum break-even. Então, quando não tem nenhum break-even, a gente vê que o 3R aqui ele fica sempre como melhor, tá? Mesmo que tenha só um gain, quando não tem nenhum break-even, o 0 a 0 não te dá vantagem nenhuma. Então, claramente, ele vai performar melhor. Quando a gente tem 4 gains, a gente precisa aí, então de 3 break-even para conseguir ter um resultado melhor. Lembrando que 4 gains não acontece quase nunca, tá? Mas é interessante esse resultado. Com 2 gains já empata, com 2 0 a 0, quer dizer, já empata, que é uma quantidade normal de 0 a 0 na semana. Então, na melhor das hipóteses do 3 vezes o risco, que é aqui nessa tabela, a gente ainda empata em metade aqui empata ou é melhor, né, em metade das hipóteses. E aqui ele performa melhor, só que quanto melhor? Claro que se não tiver nenhum break-even, vai performar bem melhor, 4 vezes melhor na semana, tá? Mas se tiver só um, que como eu disse, praticamente não tem nenhum, toda semana tem pelo menos um break-even, tá? Se tiver só um, a diferença fica de 2 vezes o risco apenas, tá? Na melhor semana de 4 vezes, de 3 vezes o risco, tá? Então isso daqui é o ápice do que o 3 vezes o risco pode entregar pra gente, perfeito? Da forma como eu opero, claro. Indo aqui então, passando aqui o 4 vezes o 4 gains na semana, indo para o 3, que já é uma quantidade bem mais recorrente, tá? Então a gente vai ter o 3 vezes o risco performando melhor só aqui em 0 e 1 também, tá? Sendo que aqui, quando tem um break-even, a diferença é apenas de 1 vez o risco, tá? Quando não tem nenhum, claro, aí a diferença é um pouco maior, acaba sendo de 3 vezes.
mas praticamente nunca, como eu disse, tem só um não tem nenhum break-even. Pelo menos um tem, que faz com que a gente praticamente empate aí com 3 vezes o risco. Nos outros, aqui, o 2 vezes o risco é melhor, tá? Então, tendo 2 ou 3 break-even, que acontece praticamente toda semana, pelo menos 1 mais 2 e 3 é bem normal. Então, o 2 vezes o risco acaba performando melhor, tá? E aqui, outro resultado bem comum, uma semana aí que a gente vai dizer se vai conseguir vencer, né? Se vai conseguir sair da semana com gain ou não, vai ser a quantidade de loss que a gente vai ter, né? Quando tem 2 gains, mas então é uma quantidade de gain normal, tá? De uma semana que não é tão boa, uma semana mediana ou ruim, tá? 2 gains é o normal. Um gain só também é difícil de acontecer, mas vira e mexe acontece, tá? Então aqui a única forma de performar melhor seria se não tivesse nenhum break-even, que eu disse que praticamente não acontece. Se não, ou vai empatar ou o 2 vezes o risco vai crescer em cima, tá? Indo aqui com 2 break-even apenas para 2 vezes o risco a mais, tá? Chegando até aqui 4 vezes o risco a mais, lembrando que esse daí é um resultado que acontece, tá? Ter 2 gains apenas em 3 vezes o risco e ter 3 break-even, por exemplo, é um resultado bem comum, até porque se teve pouco gain, é porque provavelmente teve bastante break-even. Então, o 2 vezes o risco, inclusive, ajuda muito nas semanas onde o 3 vezes o risco performa muito mal, tá? E só mostrando aqui, acontece, mas também é raro, tá? Menos raro do que o 4 vezes o risco, mas continua sendo raro, tá? Que também vai performar melhor só se não tiver break-even. De resto, vai performar muito melhor com o 2 vezes o risco, podendo chegar aqui então até 5 vezes o risco na frente. Maravilha? Agora eu já falei para vocês da parte matemática e vou falar um pouco também da parte de mentalidade, tá? Tem uma parte onde a mentalidade acaba se unindo um pouco com a matemática, que é na parte de você se expor menos ao mercado. E por que matematicamente você vai se expor menos ao mercado pegando 2 vezes o risco do que 3? Claro, se você não mudar sua gestão. É porque se você pega 2 vezes o risco, os break-even que você teria se tornam gains. O que acontece? Usando 3 vezes o risco, eu tenho a possibilidade de ter no primeiro trade um break-even e no segundo trade ter um loss, por exemplo, tá? Se isso acontece, no 2 vezes o risco, eu conseguiria no primeiro um gain e no segundo eu não faria nada, porque eu já sairia com o meu gain do mercado. Então eu me exponho menos. Isso, além de toda essa vantagem matemática que eu mostrei para vocês, ainda dá uma vantagem no final do mês de provavelmente aí, claro que varia muito de um mês para o outro, mas em média aí de mais 2 vezes o risco até mais 4, tá? De ter aí a cada 2 semanas ou uma vez por semana, uma vez que acontece isso. O primeiro trade seria um break-even e o segundo seria um loss. E no 2 vezes o risco, então, você não participaria desse loss saindo com um gain na primeira operação. Maravilha? Mostrando agora um pouquinho só da parte da mentalidade, né? Que também ajuda muito a gente, tá? Na verdade é mais uma questão de não atrapalhar, que é realmente você ter menos coisa para fazer. Percebam que eu estou falando sobre condução com 3 vezes o risco. E com 2 vezes o risco? Com 2 vezes o risco é gain ou é loss, tá? Não acho que faz sentido em um alvo relativamente perto você ficar querendo fazer muita coisa aí no meio.
Com 3 vezes o risco, quando chega em 2, a gente leva para o break-even. E depois do break-even, ainda pode ser que, por exemplo, se chegar em 2,8 vezes o risco, ele queira parar em 2,8 e entregue tudo de volta. E não faz sentido você deixar voltar 2 vezes 2,8 vezes o risco, né? Para buscar 0,2 a mais que você deixou de pegar, tá? Então, além de você colocar no break-even, é interessante você ficar acompanhando o gráfico se mover quando estiver perto do seu gain, para não ter a chance dele devolver tudo antes de entregar para você um gain que na verdade você já tinha pego, tá? Então, o que isso faz com que você precise fazer? Faz com que você tenha que fazer menos coisa no dia a dia no mercado, tá? Então, todo gain, quando você está pegando 3 vezes o risco, você move o seu stop para o break-even. Isso parece ser uma coisa simples, mas isso gasta sanidade mental mesmo. Você fica mais tempo no mercado fazendo isso, tá? Outra coisa na questão de mentalidade. Os break-even, que muitas vezes irritam os traders muito mais do que os loss, agora são gains no 2 vezes o risco. Isso faz com que você tenha gains bem mais recorrentes, tá? E isso faz com que você melhore a sua autoestima, perfeito? Faz com que você melhore a autoestima. Então, esse tipo de coisa, essa facilidade na execução, esse ganho de autoestima, essa tendência natural que você tem em uma assertividade mais baixa, de ficar se questionando se você não está cometendo erro, se você não está deixando de fazer alguma coisa certa, ela acaba diminuindo muito quando a gente tem o 2 vezes o risco em comparativo com 3 vezes o risco. Então, essa tensão emocional, esse arrependimento bate muito mais no 3 vezes o risco, tá? Então, digamos, por exemplo, que o trade andou 2,7 vezes o risco e voltou e te tirou no zero. Isso daí é um estresse muito grande no dia a dia para o trader, e isso faz com que até uma pessoa treinada possa acabar tendo os chamados dias de fúria. Eu não gosto desse nome porque é um certo tipo de romantização, né, dos erros operacionais. Mas a chance que você tem de cometer as cagadas normais de traders aumenta proporcionalmente ao tempo que você fica exposto ao mercado. E aí a gente não precisa chegar a uma conclusão muito aprofundada dizendo que se você busca 2 vezes o risco, você fica menos tempo na operação do que se você buscasse 3 vezes o risco. Se você não vai fazer nenhum tipo de condução para o zero nem nada do tipo, é um tipo de execução muito menos estressante do que o 3 vezes o risco. Deixa muito mais gains do que o 3 vezes o risco. Mesmo que esses gains valham menos, isso tem um apoio, isso traz uma satisfação emocional que diminui então a chance de você cometer erro. Então percebam quantas vantagens então que o 2 vezes o risco tem em comparação com o 3 vezes o risco. Claro que a gente tem então essa questão da assertividade, tá? Então se você pega 2x, você precisa ter uma assertividade aí de 33% para você ficar no 0 a 0, né? Então você tem que ter uma assertividade maior que 33%, até por conta das taxas, tá? E com 3 vezes o risco, você consegue ter com 25%. Mas uma coisa que a gente normalmente não pensa é que a assertividade, ela naturalmente vai ser maior no 2 vezes o risco, porque vai ter vários trades que vai estopar, tá? No 3 vezes o risco, ou porque entregou 2 vezes o risco, voltou no zero e depois andou, que você vai ficar super irritado, revoltado com o mercado, é o normal, é a tendência. É claro que quanto mais profissional você for, menor a chance de você se revoltar com esse tipo de coisa natural do mercado.
mas isso acontece, tá? E é uma exposição a mais. A chance também de entregar 2 vezes o risco e voltar de tudo iria estopar você e tudo mais, tá? Ou até mesmo aqueles que estopam por pouquinho e depois andam, tá? Todos esses daí você ficaria dentro dos gains. Então, essa assertividade, ela naturalmente aumenta. Necessariamente aumenta o necessário? Necessariamente aumenta esses 8% que precisa aumentar para conseguir fazer você ser consistente com 2 vezes o risco? Talvez não. Você precisa ver dentro da forma como você opera o quanto que aumenta. No meu caso, só exemplificando, quando eu fui fazer essa alteração de 3 vezes o risco para 2 vezes o risco, eu peguei um dado que no último mês eu tive um total de 8 gains. Tive um resultado positivo, isso significa que eu tenho pouco loss, tá? Mas eu tive 8 gains usando 3 vezes o risco. Só que eu tive 7 break-evens, tá? Isso dá um resultado com 8 vezes o risco de 24 vezes, tá? Isso, claro, sem contar os loss, perfeito? Os loss não vão mudar de 2 vezes o risco para 3 vezes o risco, porque depois de pegar 2 vezes eu colocaria no break-even, então a quantidade de loss não muda. Então esse daqui é o resultado com 3 vezes. Com 2 vezes, o resultado então seria 15 vezes 2, que é 30 vezes o risco. São 6 vezes o risco a mais por 2 vezes. Isso sem contar então com aqueles mais 3, mais 4, tá? Vou colocar mais 3 aqui para exemplificar, que são loss que eu tive a menos por não tomar, depois de um break-even, um stop, tá? Que é uma coisa que vira e mexe vai acontecer também, tá? Então, somando aí mais umas 3 vezes o risco, a gente sai de 6 vezes o risco de vantagem, então, para 9 vezes o risco de vantagem, tá? Sendo realista aí. E, só exemplificando essa semana também, eu fiz questão de perceber essa semana, a gente ainda está na quinta-feira, ainda tem amanhã, então esse resultado pode alterar, tá? Mas, da forma como aconteceu já, não tem como praticamente aí o 3 vezes o risco ficar na frente, tá? Essa semana, na segunda-feira, eu tive um break-even, né, de 3 vezes o risco, ou seja, no 2 vezes o risco foi um gain, tá? Vou colocar 3 aqui e 2 aqui. Na terça-feira, eu tive, se eu não me engano, e agora, não lembro se eu tive um loss na terça-feira. Eu acho que foi um loss no primeiro, então menos 1 no primeiro, e um break-even no segundo de 3 vezes o risco. Isso daqui dá menos 1, né? Só deixando aqui o resultado, tá? Menos 1 em 3 vezes o risco, comparado então com mais 1 no 2 vezes o risco, que foi um break-even no 3, foi um gain no 2. E hoje, que é quarta-feira, seria então o dia que eu tive um gain no 3 vezes o risco, né? É um trade que andou 3 vezes o risco, então teve um menos 1. Mas, hoje não é quarta. Ontem eu tive então um gain, verdade, foi isso então, que seria mais 3 aqui. E no meu foi mais 2, né, que eu pego 2 vezes. E hoje, então, teria sido um loss, então menos 1, e um gain que teria entregado mais 3, tá? E foi mais 2 aqui, menos 1, né, que teve o loss do mesmo jeito. Então, fazendo a soma aqui, no 3 vezes o risco essa semana até quinta, eu tive 3, 2, 1, 4 vezes o risco em 3x. Eu tive o resultado de 4 vezes o risco, tá? E no 2 vezes o risco eu tive então 1, 3, 4 vezes o risco. Não foi isso. Não, foi 6. 6 vezes o risco. Aqui é 2 também. Coloquei um G, mas continuei fazendo aqui. Então são 6 vezes o risco comparado com 4, tá? Para eu conseguir empatar, para vocês terem noção, com 3 vezes o risco, eu teria que ter mais 2 gain.
o que é impossível, porque eu só tenho mais amanhã para operar, perfeito? Então essa semana necessariamente já o 2 vezes o risco performou melhor então do que o 3 vezes o risco, tá? E geralmente é o que acontece, inclusive demonstrado por essa tabela aqui, tá? Então, pelo menos da forma como eu opero, ele acaba então trazendo uma vantagem matemática, como eu mostrei para vocês. Ele acaba tendo também uma vantagem na mentalidade, como eu também demonstrei para vocês, tá? E eu acredito que isso é motivo suficiente, então, principalmente se você não está tendo um resultado legal. Eu mesmo tendo um resultado consistente, fiz a alteração, percebendo essa matemática vantajosa do 2 vezes o risco. Mas principalmente para você que não tem consistência, então, não fica chovendo no molhado, tentando pegar um risco-retorno que é até certo ponto irreal, tá? É muita pretensão sua você achar que você sabe que o mercado não pode andar aqui, ó, uma vez o risco contra você e tem que andar 3 vezes o risco aqui, tá? Então é muito fácil, com a oscilação natural do mercado, dele querer andar uma quantidade a favor, só que voltar e tirar você, tá? Ou no zero ou no stop. É muito normal, tá? Para o mercado não querer fazer uma projeção de 3x. Então 70% do tempo do mercado ele fica lateral, tá? E então você tem que estar claro que vai ter momentos, semanas específicas onde o 3 vezes o risco vai performar melhor do que o 2 vezes o risco. No mercado em tendência e tudo mais, e mesmo assim, no mercado em tendência, pode entrar volatilidades, né? E se você entrou aqui em cima, por exemplo, e queria que viesse um pouco mais para cima, às vezes o 2 vezes o risco já deu tempo de entregar antes de estopar, tá? Então, o 3 vezes o risco, na verdade, é uma proporção um pouco irreal. Claro que dá uma vantagem matemática muito grande de precisar só de 25% de acerto, mas acaba trazendo então pouco gain, tá? Acaba trazendo uma consistência muito menor, porque você depende então dos ciclos de mercado para você ficar consistente. Você tem que estar em um ciclo de tendência. Se tiver um ciclo um pouco mais lateral, cai drasticamente a performance do seu operacional, tá? Então, mesmo aí nos momentos onde o 3x de fato performa melhor do que o 2 vezes o risco, o 2 vezes o risco ainda acaba compensando pela consistência que ele tem ao longo do ano e ao longo dos ciclos. Perfeito? É isso. Abraço.